e ele nasceu como uma criança. Aquela criança que nasceu em Belém, no Natal, era Deus homem. Portanto, nós entendemos pela palavra de Deus que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do único gerado do Pai. Amém? Mas nessa noite, tratando de Natal, é Deus conosco. Hoje falaremos a graça na convergência dos tempos. Portanto, é isso que nós trataremos essa noite. A graça na convergência dos tempos. Convergência é o encontro é o encontro da promessa e o seu cumprimento. Então, a graça de Cristo se manifestou na cruz. Portanto, na cruz houve a convergência daqueles que morreram com a promessa da graça que viria, e ali eles se encontraram com os seus filhos, os seus descendentes, que presenciaram, que vivenciaram o cumprimento da graça prometida aos patriarcas. Isso que nós estamos querendo chamar de a graça na convergência dos tempos. Abramos a palavra de Deus nos dois últimos versículos do Antigo Testamento, Malaquias 4, 5 e 6. Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que eu venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Estes são os dois últimos versículos do Antigo Testamento. 400 anos depois do último profeta Malaquias, nasceu Jesus, trazendo a graça na convergência dos tempos. O Eurotúnel foi uma obra excepcional da engenharia, ligando o Reino Unido, a Inglaterra, ao continente europeu. Uma equipe de engenheiros e perfuradores saíram ali do canal, no Canal da Mancha, e saíram em direção à Inglaterra, com perfuradores e outras coisas mais. E uma outra equipe inglesa saiu da Inglaterra, direcionando-se por baixo no Canal da Mancha para encontrar com a França. E as duas equipes se encontraram no meio do caminho. Houve a convergência. Havia uma preocupação. Se por acaso uma das equipes da Inglaterra ou da França desviasse um pouquinho só do centro, da direção do túnel, pegando mais à direita ou mais à esquerda, ou um pouquinho mais alto e um pouquinho mais baixo. Imagina uma obra de mais de 40 quilômetros e houvera uma discrepância dessa. Possivelmente não haveria nem conserto, mas as duas equipes se encontraram no meio. Vejamos, portanto, esse vídeo, por favor.
Apagam as Há luzes. 20 anos, a rainha Elizabeth II e o presidente francês François Mitterrand cortavam a fita inaugural de um dos maiores marcos da tecnologia, o Eurotúnel, que conecta o Reino Unido ao continente por trem. Willy Crookes foi um dos primeiros a fazer a viagem por baixo do Canal da Mancha. Idealizado pela primeira vez no século XIX, o túnel só foi finalizado 200 anos mais tarde, um marco de sucesso nas relações dessas duas velhas vizinhas, Inglaterra e França. A convergência das duas equipes de engenharia viabilizaram, portanto, o Eurotúnel. A graça na convergência dos tempos. Da mesma forma, os patriarcas que receberam a promessa da vinda do Messias, da graça que Deus providenciaria, se encontraram na cruz com aqueles que viram a graça prometida se concretizar. E nós também olhamos para 2000 anos atrás, para a cruz, e nós sabemos que a graça prometida, antes de Cristo, realmente Deus a cumpriu. Natal, portanto, é a graça na convergência dos tempos. Eu gostaria de saber se tem aqui 3 gerações, pais, filhos e netos. Por favor, venham aqui. Venha também, Dani, por favor. Só você do lado aqui. Vocês, pelo lado de lá, Dani, você é pelo lado de lá. Você é antes de Cristo. Tá velha, hein? Mas encosta lá, na cruz, olhando para cá. Por favor. Você ainda não. Então, os pais que viveram antes de Cristo, AC é antes de Cristo. Os pais tiveram a promessa da graça de Deus, que Deus providenciaria o perdão dos nossos pecados, por Ele providenciado. Não seria uma conquista humana, mas Deus providenciaria o perdão dos nossos pecados. E isso ocorreu no nascimento de Jesus. Portanto, os pais, os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, Adão, Abel, Sete, Noé, morreram na expectativa de que Deus providenciaria a salvação. Isso é o que nós chamamos de graça, a graça. Agora, Gabriel, fique do lado esquerdo da cruz. O Gabriel é filho do Rivinha Dani e neto da dona Genira. Agora, por favor, vocês 3, um de frente para o Gabriel, peguem na mão dele. Vamos dar um jeito. Tirou a foto? Pais, filhos e netos se encontraram na cruz. A graça, a convergência dos tempos, antes de Cristo e depois de Cristo. Muito obrigado. Vejamos novamente o texto, Malaquias 4, 5 e 6. Leamos agora juntos, muito obrigado. É uma família bonita, né? O pai que estraga um pouco. Rivinha, ó para você, viu? Obrigado. Obrigado, Dona Janira, obrigado, Dani, obrigado, Gabriel. Leamos juntos, então. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Daqui um pouquinho nós veremos que Elias ali é João Batista. Mostraremos daqui a pouco.
Mas se vocês quiserem já saber que isso é João Batista, abramos aí em Lucas capítulo 1. Eu creio que isso não está na projeção de vocês, quando se fala aqui de João Batista, e Jesus é quem diz. O anjo que apareceu ao pai de João Batista, Zacarias. Lucas 1, 14 a 17. Lucas 1, 14 a 17. Provando que esse Elias de Malaquias 4, 6 era, na verdade, a vinda do profeta João Batista. Veja o que diz as Escrituras em Lucas 1, 14 a 17. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Lucas 1,15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao seu Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém? Portanto, a palavra de Deus fala que esse profeta Elias, de Malaquias 4, 6, era uma referência a João Batista, não é reencarnação de Elias, mas diz aqui claramente, ele tinha o mesmo ministério punjante de Elias. Versículo 17, ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Elias foi o maior dos profetas. E Malaquias, 400 anos antes, pelo Senhor Deus disse: chegou o tempo daquela promessa de Isaías, da vinda de Elias, se cumprir agora. Malaquias é o fechamento do texto profético. 400 anos depois, aquilo que ele tinha profetizado se cumpriu. E fala de dois personagens: da vinda do Senhor, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, João 1, 29, e o seu precursor. Portanto, Deus preparou o povo do Antigo Testamento dizendo: o aparecimento do Salvador, do Messias, que trará graça para perdoar os pecados, ele virá à terra. Nós sabemos de Isaías 9,6: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Portanto, Natal é Deus na terra. Isso já estava nos profetas, como Isaías 9:6. Mas Deus disse: para ninguém ter confusão, eu mandarei o Cicerone, que estenderá o tapete vermelho, para que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Deus homem, apareça na terra. Portanto, o sinal seria o mensageiro, o anjo do Senhor, ou mensageiro do Senhor. Veja aí Malaquias
capítulo 3, 1. Está falando dos dois, do Cristo e do mensageiro dele, João Batista. Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor. Amém? Vem o anjo do Senhor, ângelos, mensageiro, o próprio Deus homem, mas viria antes dele o arauto, João Batista. Capítulo 4, 5, vejamos aí novamente, por favor. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Lê-se, portanto, o nome dele é João Batista. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja o versículo 2, está falando do nascimento de Cristo, do Salvador prometido. Malaquias 4:2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Esse sol aí poderia ser com S maiúsculo, está se referindo ao Cristo prometido, que traria a graça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Portanto, sempre aparece o prometido Salvador e o seu mensageiro. Amém? Portanto, a graça é a convergência dos tempos. Quando Jesus apareceu na terra, rejeitaram-no por dureza de coração, porque tudo aquilo que as profecias vaticinaram, proclamaram no decorrer dos anos e séculos, tudo se cumpria no Messias e no seu mensageiro. Amém? Não há tempo para entrarmos ainda nesses detalhes. Portanto, a graça é a convergência dos tempos, a promessa e a concretização dela. Versículo 6, Malaquias 4:6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha, diz o Senhor, e fira a terra com maldição. O ministério do Elias, que seria João Batista, seria preparar a nação judaica, os da linhagem da promessa, a receberem o Salvador, o Messias prometido. Essa era a missão do precursor do Messias, João Batista. E a sua missão seria no poder de Elias. E ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A pregação de João Batista era: está próximo o reino de Deus ou o reino dos céus. Eis que o machado está posto aos pés das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa também foi a mesma mensagem de Jesus no início do seu ministério. Arrependei-vos, porque está próximo, é chegado o reino de Deus. João Batista, portanto, iria preparar a nação para a chegada do Messias. Os anjos que apareceram aos pastores, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, na cidade de Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor.
E aí uma milícia de anjos no céu diziam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra para os eleitos. Amém? Glória ao Senhor. Portanto, quando Cristo veio na terra, Cristo não ficou ocultado, Ele não foi desprezado ou esteve esquecido. Deus enviou os magos do Oriente, não somente para a nação judaica, mas aqueles outros a quem o Senhor chama de outras nações, de outras etnias. Os magos representam nós, os gentios. E eles vieram, até o rei de Israel ficou sabendo. Nós sabemos da maldade de Herodes o Grande. Portanto, irmãos, quando Cristo nasceu, toda a nação judaica estava preparada para recebê-lo. Mas cumprindo João 1,11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas ao encontro dos filhos com os pais da promessa na cruz, mas a todos quanto receberam, versículo 12, do capítulo 1 de João, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? A graça na convergência dos tempos, a promessa aos pais patriarcas e o cumprimento na vida dos filhos e de seus descendentes. Entenderam agora este versículo? Este versículo é um daqueles versículos que a gente chama de dupla aplicação. Se aplica na harmonia do lar, de um lar convertido, que serve ao Senhor, pais e filhos em harmonia, mas ele fala explicitamente sobre os pais espirituais e os filhos espirituais. Aqui está falando dos patriarcas que viveram antes de Cristo, segurados na promessa de que Deus iria cumprir a promessa de que providenciaria a salvação através do sacrifício vicário. Sacrifício vicário é sacrifício substitutivo. Desde o Éden, isso já fora anunciado. A graça na convergência dos tempos. Em Cristo, a convergência dos tempos, da promessa, da graça e o seu cumprimento. A promessa da graça se reporta desde os tempos antigos. Malaquias 3:4. Malaquias 3:4 já fala da promessa da graça, conhecida desde os tempos antigos. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Efésios 1:9-10. Efésios 1:9-10, por favor. Efésios 1:9-10. Está assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, na cruz, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém? Portanto, quando Cristo veio, Paulo diz pelo Espírito Santo que foi desvendado o mistério da vontade de Deus, segundo a sua misericórdia, beneplácito, para convergir em Cristo aqueles que morreram confiados na promessa antes dele e daqueles que usufruíram, vivenciaram o cumprimento da promessa dos pais nos filhos.
de fazer convergir a graça na convergência dos tempos, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, o evento mais extraordinário que se tem na história do universo, daquilo que nós conhecemos como seres humanos, é exatamente isso. A graça, Deus se fazer carne para morrer numa cruz, nos substituindo e nos concedendo o perdão dos pecados. Portanto, em Cristo, a convergência da graça, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude da graça, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Cristo não somente é o cumprimento da promessa, mas Cristo colocou ordem no mundo rebelde. Fala glória a Deus. Em Cristo toda rebelião foi controlada. No capítulo 1 do Apocalipse, até a chave do inferno, ele pegou na sua mão. Amém? Glória ao Senhor. Gálatas 4:4. A graça na convergência dos tempos. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. No versículo 5 diz: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4:4 e 5. Vindo, porém, à plenitude, e o Verbo se fez carne, nasceu Jesus. A convergência dos tempos em Cristo. E vindo, porém, à plenitude do tempo, isso aí é a plenitude do tempo, enviou o seu Filho Deus, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Portanto, a promessa da graça aos patriarcas, desde Adão, Abel, Sete, seu irmão substituto, Noé, linhagem de Sem, e depois Abraão, todos eles receberam a promessa da graça. E essa promessa se cumpriu em Cristo. A graça, portanto, é a convergência dos tempos, antes de Cristo e depois de Cristo. A convergência da graça em Malaquias é o atestado do fracasso de Israel e da humanidade, tanto dos eleitos como dos gentios, em obedecer a Deus. A carta de Malaquias é um atestado no cartório divino do fracasso humano, tanto dos eleitos, aqueles da promessa, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, como também dos gentios, tanto aqueles que conheceram a lei de Moisés, como aqueles que estiveram longe dessa lei de Moisés. E Malaquias, o último livro, antes da convergência dos tempos na graça, é uma declaração do fracasso humano em obedecer a Deus, em adorar a Deus, em servir a Deus. Portanto, nenhuma religião presta, porque toda religião é o esforço humano querendo chegar a Deus, como a Torre de Babel. Portanto, não se esqueçam disso. O livro de Malaquias é o atestado do fracasso da humanidade em obedecer a Deus. Romanos 3,19. Romanos 3,19.
Por favor. Ora, sabemos tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja aí, poderíamos ler todos os versículos, 19, 20, 21, 22, 23, mas não há tempo. Mas lembre o seguinte, aqui em Romanos, Paulo, pelo Espírito Santo, está colocando todo mundo no mesmo pacote, farinha do mesmo saco. Gentios que não conheciam a lei, nem a tradição bíblica, e os judeus que a conheciam. Mas todos eles fracassaram. Malaquias é o atestado do fracasso humano. O homem jamais conseguirá achegar-se ao padrão de justiça de Deus. Era impossível a nós. Estávamos desesperadamente perdidos se dependessem de nós. Por isso que desde o início, desde o Éden, Gênesis 3,15, Deus já disse da graça numa pessoa, o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente, essa lhe ferirá o calcanhar. Isso aí é Jesus Cristo, é o proto-evangelho. Logo depois que Adão e Eva falharam, Deus, o Deus da graça, se manifesta ali e demonstra: eu vou mandar o perdão para vocês. Sigamos a convergência da graça segundo a linha do tempo. Linha do tempo, vocês sabem o que é. É como se todos nós tivéssemos a linha que começa no nosso nascimento, uma linha reta. E cada um tem, vamos dizer assim, uma metragem que somente Deus conhece qual é. Mas sigamos a linha do tempo na história. A convergência da graça segundo a linha do tempo. A graça foi concebida, como nós já vimos, nos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Esta graça foi anunciada a Adão e Eva no jardim, Gênesis 3,15. A graça, ela foi sempre tipificada no sacrifício vicário. O que significa sacrifício vicário? Sacrifício substitutivo. Amém? Amém. Por isso que Deus exigia o sacrifício, para que o penitente entendesse que o perdão dos seus pecados seria providenciado por Deus, tipificado no holocausto daquele animal, no sacrifício. Sacrifício vicário é este, que é o sacrifício substitutivo. E todos os animais e aves que foram sacrificados no culto ao Senhor, tipificavam o sangue de Cristo. Hebreus 9:22. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, desde Adão e Eva, o culto ao Senhor tinha que haver sacrifício do penitente arrependido. Que ele ali entendia que Deus iria providenciar o sacrifício perfeito no futuro. E isso se deu quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Amém? Jesus Cristo. Gênesis 4, 3-7. Irmãos, nós não temos muitos detalhes, mas presumimos que Deus falava diretamente com os fiéis. Amém? Até com os infiéis também. Vejamos. Nós estamos seguindo a linha da graça no tempo, amém? Falamos de Adão e Eva, agora estamos falando de Caim e Abel.
Percebam aí. Gênesis 4, 3 a 7. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura dele. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, sacrifício. Próximo. Ao passo que Caim e de sua oferta não agradou-se. Irou-se, pois, o Senhor sobremaneira. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor Deus procurou Caim. Por que andas irado, Caim? E por que descaiu o teu semblante? Deus é um Deus tão gracioso, que até contra o rebelde Caim, ele demonstrou interesse. E Deus sabia que ele intentava matar a seu irmão. O teu desejo está diante de ti, é o versículo seguinte: cumpre a ti dominá-lo. Mas o que eu quero mostrar, que os dois filhos de Adão e Eva já tinham entendido que deveriam prestar culto a Deus. E o culto a Deus é somente através do sacrifício vicário, o que Caim não levou. Amém? Portanto, seguindo a linha do tempo da convergência da graça, ela foi anunciada a Adão e Eva, entendida por Abel, vinculada no substituto de Abel, o seu irmão Sete, e os seus descendentes. Gênesis 5, 3 e 32. Gênesis 5, 3. Gênesis 5, 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Versículo 32. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Nós vimos na mensagem passada que a geração dos fiéis está aí no capítulo 5 de Gênesis. Ali está falando somente da linhagem fiel. Começou com Adão, foi para Abel, Caim matou Abel, passou então para Sete, aí veio o filho de Sete, aí veio Enoque, aí veio Noé. Dilúvio, juízo de Deus. Dos 3 filhos de Noé, a promessa da graça vingou em seu filho Sem. Por isso que os judeus são chamados de semitas. Amém? E de Sem veio Abraão. Nós estamos estudando a linhagem da graça. A graça, a convergência da graça na linha do tempo. Esta graça que foi vinculada em Abel, Sete e os seus descendentes, chega a Abraão. E quando chega a Abraão, Deus faz uma aliança. Gênesis 15, versículo 6 e 18. Então a graça prometida foi percorrendo as gerações do capítulo 5 e chegou agora em Abraão. Gênesis capítulo 12. No capítulo 15 de Gênesis, Deus faz uma aliança com Abraão.
Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Não há tempo para a gente ver tudo, mas aí está a reafirmação de Deus sobre a graça. Quando Deus diz: os seus descendentes tomarão posse dessa terra. Eles estavam lá, em Canaã. Mas eles serão cativos por 400 anos. Depois de 400 anos eu os libertarei. Foi quando aparece Moisés, capítulo 2 de Êxodo. Exatamente 400 anos depois, 430, entre a promessa a Abraão, surge o libertador Moisés, que leva o povo para a terra prometida. Assim como a promessa de Deus através de Malaquias durou o mesmo tempo entre a promessa e o cumprimento dela, 400 anos, alardeia Malaquias que o cumprimento da graça viria. Malaquias não disse 400 anos, mas eu só estou falando da coincidência entre a promessa de Deus a Abraão e o surgimento do libertador Moisés, 400 anos. Entre o último profeta da antiga aliança, Malaquias, e o surgimento do Salvador, 400 anos. Glória a Deus ou não glória a Deus? Não há coincidências, mas providências. Portanto, a convergência da graça, seguindo a linha do tempo, ela foi concedida antes dos tempos eternos, ela foi anunciada a Adão e Eva, ela foi tipificada no sacrifício vicário de Abel até Sem, filho de Noé. E esta promessa da graça foi aliançada com Abraão. Vocês não estão entendendo. Com Abraão, a promessa agora teve uma cerimônia de assinatura de contrato de Deus com a graça. Gênesis 12, 1 a 3, no versículo 3 ele disse: e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, toda a humanidade, os descendentes físicos de Abraão, Isaque e Jacó, e os descendentes espirituais de Abraão, Isaque e Jacó, na qual nós estamos inseridos como oliveira brava na oliveira mansa Israel. Amém? Portanto, com Abraão, Deus estabelece uma cerimônia de assinatura de contrato da graça. Fala aleluia, glória a Deus. A graça, na linha do tempo, ela estava presente até mesmo na lei. Hebreus 9, 26. Quando a gente lembra da lei, a lei parece uma conquista humana da prática da religião ensinada por Deus, através de Moisés. Então a lei foi assim. Deus mandou a lei para que o povo de Israel adorasse a Deus, o culto de Deus, a liturgia era aquele da lei de Moisés, a lei cerimonial. E parece que a graça está fora do tempo da lei, porque aparentemente estava calcado na performance humana da obediência. Mas isso é um equívoco. Desde o jardim do Éden até o dia que Jesus voltar, Ele sempre lida conosco, com o homem, em todas as épocas, somente através da graça. A graça prometida que um dia viria e nasceria na terra, e Ele nasceu no Natal, Jesus Cristo, Deus homem.
A graça, portanto, estava presente no regime da lei, que aparentemente não estaria. Veja o que diz aí, Hebreus 9, 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Aí o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, estava mostrando que a lei não era um fim em si mesma. A lei era para mostrar ao homem a sua incapacidade de agradar, de obedecer a Deus de acordo com o padrão de Deus. A graça era para pôr todo mundo de língua para fora e desanimado, desacursoado, falar, não tem condição de agradar a Deus não. Deus dá-nos a graça, é isso que Deus queria, entenderam ou não? A graça foi dada para mostrar a impossibilidade do homem de chegar-se a Ele por virtudes próprias, humanas. A lei foi dada para que o homem necessitasse da graça. Eu me lembro muito bem de uma propaganda de um refrigerante, que a pessoa estava morrendo de sede no deserto. Se eu não me engano era Sprite. Eu não estou ganhando nada para dizer isso. E aí ele estava morrendo de sede. Aí ele encontra alguém. E aí pergunta ali, água? Ele disse, vamos dizer assim, farinha. Era como se dissesse, eu quero comer farinha, porque quando eu beber essa Sprite, ela vai estar quebrando nos dentes de tão gelada e gostosa. Portanto, a graça é da mesma forma. Deus mandou a graça para mostrar. Vocês estão achando que vocês podem me agradar? O homem é mau, o homem é podre. Então a lei foi dada para mostrar a incapacidade do homem em agradar ao Senhor. Natal é Deus conosco. E o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós continuaremos na próxima mensagem mostrando a graça na convergência dos tempos, até a chegada de João Batista e o nascimento de Jesus em Belém. Mas esta palavra é para vocês também que estão nos acompanhando pelo vídeo, ao vivo, ou então gravado. Este é o centro do Evangelho. A impossibilidade humana de agradar a Deus. E Deus sempre mostrou isso. Para isso Deus providenciou o sacrifício definitivo, que seria o seu próprio Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, quando ele diz a Adão e Eva, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, ele estava se reportando a Jesus. Em todos os atos culticos daqueles que viveram em comunhão com Deus, eles entenderam muito bem o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo que se reportava à promessa do verdadeiro. Portanto, quando Jesus nasceu, houve a convergência dos tempos, dos pais patriarcas que morreram fiados na promessa de um Deus que não mente, e os filhos que viriam o cumprimento da promessa de Deus aos seus pais, dos quais eles seriam beneficiários e herdeiros. E isso chegou até nós, e assim perpetuará até aquele dia que ele vier pelos ares. Como nós falamos semana passada,
Ninguém toma remédio pelo outro. Ninguém toma vacina pelo outro. Cada um, se quer o benefício, tem que tomar por si próprio. Se você ainda não lançou mão do perdão de Deus através do seu Filho Jesus, abaixe a sua cabeça, ore ao Senhor aqui ou chegando em casa. Está à sua disposição. João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que Deus nos abençoe. Amém.